Olá, Charles, tudo bem com você? Tudo. Esse moço veio da Bélgica e veio especialmente conhecer aqui o condomínio Vitrine do Lago. É um casal evangélico, a esposa é uma missionária que trabalha de maneira voluntária na causa. E aqui está o Charles, que veio então conhecer e já acabou de se tornar nosso vizinho aqui também. De formas que ele vai falar na língua dele, porque ele não fala em português. Ele só fala francês. E a mulher dele, eu vou gravar em seguida a mulher com a esposa dele, para ela estar traduzindo o que ele vai falar para nós agora. Mas aí, Charles, o que você achou aqui do Vitrine do Lago? Bonjour à tous, je me présente, Charles de Vries, je suis belge, j'habite dans la région de Namur, en Belgique. Mon épouse est brésilienne, comme Raphaël a expliqué. Et grâce à Dieu, mon ami Raphaël m'a fait découvrir la vitrine du lac, où j'adore pêcher, parce que je suis un passionné de pêche. Et il m'a fait découvrir la région ici, et ce magnifique lac. Et je suis tombé amoureux de la région ici. Alors j'ai acheté un chakara ici, pour terminer ma vie ici, parce que dans quelques mois je vais être pensionné. Donc je vais finir ma vie au Brésil avec mon épouse, ici le long du lac, pour venir pêcher. Maravilha! Olá a todos, tudo bem? Eu sou a Lídia, esposa do Charles. Eu sou brasileira, nós moramos na Bélgica, estamos aqui de férias e tivemos oportunidade de conhecer o Rafael, essa pessoa que vocês conhecem muito bem. E agora, então, vou traduzir para vocês o que o Charles falou para o nosso amigo, tá bom? Ele disse assim: Olá a todos, me chamo Charles de Vries. Sou belga, moro na região de Namur, na Bélgica. Minha esposa é brasileira, como o Rafael explicou. E graças a Deus, meu amigo Rafael me apresentou a Vitrine do Lago, onde eu adoro pescar porque eu sou amante de pesca. Ele nos fez descobrir a região e aqui esse lago maravilhoso. Eu apaixonei pela região e então comprei uma chácara porque eu quero terminar os meus dias aqui. Dentro de alguns meses estarei aposentado, então quero terminar minha vida aqui no Brasil com minha esposa e, se possível, aqui na beira do lago, para vir pescar sempre. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É sempre para mim uma grande alegria revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos essas considerações, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão nobre e tão caro que a Tua graça nos concedes no objetivo de nos preparar para o Teu reino. Capacita-nos a compreensão do tema que estudaremos. Capacita-nos a praticar e a ensinar aqueles que nos cercam. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jacó, Israel. Gênesis capítulo 32, verso 28, diz o seguinte: Então Deus disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Irmãos, essa matéria é de uma profundidade tão grande. E por que não dizer que ela quebra barreiras tradicionalistas incríveis? Como o fato que muitos estudiosos da Bíblia acabam interpretando equivocadamente que uma pessoa que vê a Deus não pode sobreviver por causa da forma com que entendeu algum texto isolado do contexto sagrado. Mas aqui nós estamos vendo um indivíduo que, parecido com Abraão, via Deus pessoalmente, sabia com quem estava lidando. E aqui não foi o caso que ele estava comendo, tomando uma refeição com Deus, como foi o caso de Abraão.
Aqui nós estamos falando de alguém que estava agora lutando com Deus, literalmente. Ali estava o arcanjo Miguel, ali estava o Filho do Deus vivo, dentro desse contexto que nós estamos estudando. Eu diria que, para o Filho de Deus, isso aqui era apenas um ensaio para o que ele faria alguns anos à frente. Ele não usar seus poderes divinos para lutar com um mortal e agir como um mortal. Lutar de igual para igual com um mortal. E foi o que ele fez. Porque se ele fosse lutar como um ser divino, ele não precisava nem lutar. Bastava ele usar uma só palavra, como uma figueira que alguns anos mais tarde secaria com uma só palavra. Entende? Ele não, aqui ele estava num ensaio pleno para se tornar um de nós alguns anos à frente. Nascer de Maria, viver 33 anos aqui entre os mortais e ser como um de nós. Ali ele estava no ensaio real com Jacó. Ele era Deus em potencial, mas não estava agindo como tal. Ele estava agindo como um mortal, lutando dentro dos limites mortais. Por isso que Jacó prevaleceu contra ele. Teve facilidade. Foi realmente um guerreiro. E aí no final ele se revela aqui que ele era realmente Deus. Incrível isso, não? E mergulhando mais ainda dentro dessa questão dessa luta, aqui apontada nesse verso, temos o segundo tema, lutando com Deus. Ao analisar todo esse contexto aí de Gênesis capítulo 32, do verso 22 ao 31, como fazendo paralelo também com Oséias capítulo 12, verso 3 e 4, que o profeta Oséias faz uma menção a este acontecimento aqui, nós temos aqui 6 pontos que nós podemos levantar e analisarmos. O primeiro deles, a ser analisado aqui, é lembrar que Jacó estava agora quase chegando já na terra prometida, na sua propriedade, e ele já estava sabendo que o irmão dele estava vindo com mais 400 homens de encontro com ele. Jacó preferiu enfrentar o seu irmão do que os seus cunhados. Porque os seus cunhados também tinha cada um, evidentemente, a sua milícia. Homens preparados para enfrentar qualquer situação, como era costume naquela cultura. As pessoas que tinham bens tinham sempre uma milícia preparada para proteger suas propriedades. E Jacó, ao invés de lutar contra 2 cunhados e todas as suas propriedades, que ambos estavam querendo, evidentemente, cobiçando aquilo que ele tinha conquistado, que era muita coisa, ele saiu de lá muito melhor do que Labão, seu sogro, e seus cunhados. E agora, ele preferindo enfrentar Esaú, analisamos logo o segundo ponto, a estratégia do Jaboque. Já vimos aí que ele, por estratégia, já resolveu enfrentar o próprio irmão dele. Mas o irmão ele conhecia. Esse val do Jaboque, que a Bíblia chama aí, Jaboque na realidade é um rio com 100 quilômetros de extensão aproximadamente, que desaguava no rio Jordão, aproximadamente no ponto entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Daquele intermédio ali. Veja que Jacó veio da Mesopotâmia, passou pela Síria e vem descendo do norte da Palestina, passando pela Cisjordânia hoje, né? E descendo e atravessaria então esse rio Jaboque, que é um rio raso, bem rasinho mesmo, bem largo. Ele dá muita corredeira braba na época das águas, na época das chuvas, mas no período de seca, como é o período que ele estava passando aqui, era tranquilo. Só que ele atravessou à noite, sabendo que o irmão estava vindo, traçou aquelas estratégias ali de mandar presentes na frente, mandou uma turma, depois outra turma, cada um com uma quantidade de presente diferente, porque sabia que o irmão dele se renderia fácil a esse tipo de conquista e acabaria dando no que deu.
porque com o tempo, ele sabendo que isso serviria de apoio, ter voltado tão bem de vida, que seria, hipoteticamente, uma forma de parceria saudável. Tipo Abraão e Ló, no passado, quando saiu da Mesopotâmia, agora aqui eles estavam se juntando. Na ideia de Esaú, essa ideia é o que Jacó queria transmitir, evidentemente, ao mandar esses presentes para mostrar que é uma parceria que pode valer a pena. Então, na estratégia do Jacó, quando chamamos de estratégia do Jaboque, aqui nós analisamos tudo que aconteceu até aqui, essa estratégia de mandar grupos em direção ao encontro com Esaú, que estava vindo encontrar com Jacó, e outra estratégia. Caso não dê certo, esses grupos que foram ao encontro de Esaú, então vamos dividir em 2 grupos aqui a nossa equipe que está aqui. Todo mundo atravessa o vale, né? Mas se separam do outro lado. Porque se ele realmente resolver atacar e combater um grupo, escapa o outro. Não morre todo mundo. Já ficava um em posição estratégica para fugir em qualquer direção que for. Que formasse o propósito dessa estratégia de Jacó. Só que quando atravessa o último grupo, ele percebe que chega um indivíduo que o desafia numa luta. E já começa a lutar com ele, de cara. E era o próprio Deus. E aqui, como eu disse anteriormente, o arcanjo Miguel aqui, o filho do Deus vivo, não usou seus poderes para lutar com ele. Não teria menor sentido isso, né? Então ele estava num ensaio pleno para ter uma ideia plena do que ele viveria há alguns anos lá na frente. Há quase 2000 anos à frente. Quando ele nascesse de Maria e se tornasse Jesus Cristo. Um terceiro ponto analisado aqui, que podemos analisar nesse contexto, é do Filho de Deus ter mudado o nome dele, de Jacó para Israel, justamente porque ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Quando foi dito para ele aqui que ele lutou com homens e prevaleceu, nós temos aí uma série de lutas, como foi a estratégia que ele traçou para poder alcançar a primogenitura e as bênçãos da herança, de um modo geral, como foi também as estratégias que ele traçou lá com Labão, que era um mala sem alça, e ele conseguiu quebrar o Labão no meio diversas e diversas vezes, o Labão jogando para cima dele, com injustiça e tudo mais, e ele quebrava todo mundo, não tinha conversa. Não sobrava para ninguém. Os cunhados, ninguém podia com Jacó, porque a inteligência dele se despontava de uma maneira impressionante. Ele era um verdadeiro estrategista. Não tinha para ninguém, naquela época, naquela cultura. Ele era o melhor daquela época, não era à toa que foi ele o escolhido. Então a mudança de nome vem por aí, porque ele realmente prevaleceu e lutava. Ele tinha uma convicção muito grande, além de uma fé tremenda, porque ele conhecia Deus pessoalmente, que o irmão dele se renderia da forma que se rendeu, o perdoando e o abraçando. No fundo, ele sentia isso no coração. Ele tinha já estratégias seguras, com a experiência que ele desenvolveu nesses 14 anos lá com Labão, ele amadureceu o suficiente para ter certeza da sua estratégia. Por mais que ele tomou providências do contrário, que se caso desse alguma zebra, ele também já teria estratégia para o escape. Mas a estratégia que ele traçou funcionou com exatidão, com altíssima precisão. Por isso o nome dele foi mudado aqui, logo após essa luta. Um quarto ponto que a gente tem que analisar aqui, vocês podem notar que ele ficou insistindo com quem estava lutando com ele, com o lutador celeste, com o mensageiro celeste. Ele ficou insistindo para que ele o abençoasse. E também queria saber o nome dele, a todo custo. O que só no final ele revelou, se identificando como Deus.
que não precisava de falar mais nada. Agora, essa insistência dele, numa luta insistente, ele também sabia que ele não estava atuando como Deus, mas ele já o conhecia. Ele já o teria visto em outras situações. E é evidente que, de alguma maneira, esse personagem celeste deixou ele seguro de que ele não usaria poderes divinos contra ele. Que seria uma luta, durante a luta, ou estava sendo uma luta com conversa o tempo todo. Eles estavam lutando literalmente, com armas brancas, naturalmente conversando durante a luta. Estava parecendo mais uma espécie de um treinamento bem rigoroso, porque essa luta atravessou a noite toda, até no raiar do novo dia. Então foi uma luta extremamente cansativa e ele não se entregou. Ele só desistiria de lutar se ele, o personagem divino, o abençoasse. Ou seja, ele estava ciente que ele estava usando poderes humanos, agindo como um mortal, sendo Deus, mas sabia que ele tinha poder para abençoá-lo. E ele, evidentemente, já tinha visto ele algumas vezes. Ele já sabia quem que era ele. Já tinha conversado com ele, conhecia a voz dele, desde a escada de Jacó, lembra? Então isso aí é alguma coisa que o cérebro grava, não tem como. Ele sabia com quem estava lidando. E tinha certeza que ele não usaria poderes divinos contra ele, porque se usasse ele não precisava nem de estar ali. Então era um treinamento rigoroso, ciente, que ali estava acontecendo. E houve a vitória dele. Para que não fosse tão grandiosa essa vitória, o personagem celeste feriu o joelho dele, atingindo o tendão que se liga até o quadril. E por isso os israelitas, inclusive, deixaram de estar comendo esse tendão do quadril por causa dessa luta que teve. Se tornou uma lenda em Israel aquilo lá. Até hoje eles evitam de comer, eles tiram esse tendão. Então, segundo conta alguns estudiosos. Então isso é uma curiosidade muito interessante, essa questão de Jacó saber com quem estava lidando. Um quinto ponto também, que é uma curiosidade bacana, mostra que o personagem tinha um horário para poder se deslocar, para voltar. E ele estava incomodado, porque já estava rompendo aquele horário, que ele deveria ter compromissos muito sérios em outras regiões do universo. O treinamento que ele se empenhou demorou mais do que o que foi previsto. Ou seja, ele achou uma pedreira. Um indivíduo realmente muito bem preparado. Lembra que Jacó era um cozinheiro, era um cara pacífico, de casa e tal, mas nesses 14 anos, mexendo com esse tanto de mala que ele mexeu para lá, ele teve que se esforçar, ele teve que treinar. Teve que aprender outras atividades, como lutar, como se defender em batalha. As pessoas, para terem posse, precisam ter as habilidades que quem tinha era o irmão dele, não ele. Mas nesses 14 anos ele desenvolveu. Aprendeu, a duras penas, mas aprendeu. E a prova está aqui. Lutou e prevaleceu. E foi elogiado por esse personagem celeste, de um ponto de vista muito interessante, que tanto a luta física, quanto a luta emocional, a luta, as estratégias, texto que o Filho de Deus comentou com ele, dele elogiando ele, de ele prevalecer sobre os homens nesse tipo de luta pela sobrevivência, que aborda vários sentidos, né? Desde a luta real, física, como estava acontecendo ali, como também as estratégias de sobrevivência e de ações diversas, como se provou nesses 14 anos da vida de Jacó. Por último, então, fica de lição para nós que a bênção veio, mas trouxe uma deficiência física para ele junto. Muitas vezes a gente está querendo só ficar no bem bom, né? Não entende que às vezes algumas dificuldades que nós enfrentamos na vida, tipo subir no Monte Moriá, que nós já comentamos em lições passadas, tem pessoas que sobem uma vez só na vida, outras pessoas sobem e descem várias vezes, mas precisa ter a fé consolidada. Isso é lutar com Deus. É ter esse espírito que teve aqui Jacó, deixando de exemplo para mim e para você. Que às vezes
para alcançarmos algumas vitórias nesta vida, precisamos também de carregar algumas deficiências, temos que carregar alguns problemas, temos que enfrentar diversos tipos de problemas, porque Jesus mesmo explicou que é melhor você entrar no céu faltando um pedaço qualquer, do que estar com tudo e perder o céu, perder a salvação. Seja isso do ponto de vista emocional, seja isso do ponto de vista físico, seja o que for. O importante é estar salvo. O importante é pertencer ao Senhor, é ser vitorioso. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Terceiro tema, o encontro dos irmãos. Irmãos, analisando Gênesis 33, nós podemos tirar praticamente 2 pontos aqui. Primeiro, que para quem lutou com Deus, literalmente, irmãos, o que era agora enfrentar o que ele ia enfrentar lá, com um mortal qualquer? Entende a segurança que esse indivíduo atravessou o Jaboque sozinho agora para passar no meio dos seus grupos e liderar a frente para encontrar com seu irmão e os seus 400 homens que vinham de encontro com ele? Imaginou a segurança que ele conseguiu fazer essa travessia? O segundo ponto é o que já comentamos anteriormente. Jacó sempre foi marcado pelo seu nível elevado de inteligência e de estratégia. Extrema prudência antecipada antes de tomar decisões. Ele traçava, ele planejava. Não saía precipitadamente fazendo as coisas. Tudo era muito bem planejado. E com isso ele sempre conseguia fechar bem os seus planos e os seus negócios. E todas as suas ações. No quarto tema, violência contra Diná. Irmãos, aqui, depois deles terem comprado um pedaço de terra lá em Siquém, naquela região, nós sabemos que um príncipe siquemita acabou seduzindo Diná, a única filha que Jacó tinha, mas coisa que era comum naquela cultura, naquela cidade, não como Israel. Israel não tinha esse costume, eles se casavam virgens, mas naquela cultura, como em diversas outras culturas daquela época, era muito comum o sexo antes do casamento. E esse príncipe siquemita conseguiu, apaixonado por Diná e ela por ele conseguiu seduzi-la a tal ponto que ela se deitou com ele. E nem por isso ele deixou de assumir responsabilidade. Ele prometeu e cumpriu, estava disposto a cumprir. Não só ele, mas como todos os siquemitas tiveram que se renderem ao ato da circuncisão para se tornarem então parceiros de Israel. Isso foi um acordo feito entre o rei de Siquém e Jacó, e foi um acordo fechado. Mas Simeão e Levi foram tremendamente ardilosos e pessoas de extrema maldade, um espírito completamente genocida que eles fizeram. Veja que Levi seria a tribo escolhida para ser a tribo de sacerdotes de Israel alguns anos à frente. Entende, irmãos? Em torno de 300 a 400 anos à frente, essa tribo de Levi seria a tribo escolhida por Deus, todos se preparassem o tempo todo para cuidar das coisas de Deus na terra. Representantes usados por Deus para transmitir a vontade de Deus a todo o Israel, ao povo de Deus, ao povo do Altíssimo. Veja como que Deus trabalha o coração humano. Levi e Simeão ajeitou com os demais irmãos, à exceção de José, que não se meteu nessa encrenca, traçou uma estratégia genocida de que quando os homens todos estivessem recuperando da circuncisão, eles executariam e saqueariam a cidade. E é justamente aí que entramos no quinto tema, a idolatria prevalecente. Quando estudamos Gênesis 34, de 30 a 35, verso 15, nós podemos notar que Jacó ficou extremamente preocupado com essa atitude absurda e genocida que seus filhos praticaram, liderados por Simeão e Levi.
ele repreendeu severamente os seus filhos e colocou nas costas de todos a responsabilidade do que agora eles enfrentariam, porque os siquemitas tinham parceiros de outras culturas, de outros povos ali, vizinhos, que viriam com muito ódio contra Israel. E o que seria agora esse Israel tão inexpressivo, com as suas tribos, para enfrentar diversos exércitos que eram parceiros dos siquemitas? Eles seriam completamente destruídos. E Jacó chama todos, ele sabia que estava rolando idolatria, já não era de hoje, e sabia também que se isso continuasse, seria o fim deles. Chama todos eles e dá um belo de um sermão e faz com que todos peguem os seus ídolos e vão destruir tudo aqui, enterrar tudo aqui debaixo dessa árvore. Que é a única maneira de Deus voltar a ter parceria conosco depois disso que vocês fizeram aí. E tem feito pior ainda, de estar trazendo ídolos para no meio de Israel, para o meio do povo, para o meio das nossas tendas, automaticamente para o meio de nossas vidas. Então, meus irmãos, as pessoas hoje idolatram dinheiro, idolatram filmes, idolatram computador, idolatram pessoas, artistas, etc, 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 até pregadores, coisa desagradável, né? A idolatria, seja ela como for, é muito prejudicial para a nossa salvação. Eu diria que é letal. Contesta e ataca a nossa fé de forma letal. E Deus jamais aceita a idolatria. E quando eles concordaram em se livrar da idolatria, Deus os abençoou e esses povos que viriam atacá-los foram repreendidos pelo próprio Deus e eles temeram chegar em Jacó. E Jacó se livrou dessa e foi lá para Betel. Ele volta para o lugar onde ele teve a visão da escada de Jacó. E ali recomeça a sua vida, aguardando, usufruindo das promessas e das bênçãos que Deus fez para ele, transmitindo de geração em geração até os nossos dias. No sexto tema, a morte de Raquel. Irmãos, aqui, assim que Jacó saiu de Betel, aconteceram 3 incidentes aqui nessa família completamente disfuncional. Primeiro nasce o último filho de Jacó, Benjamim, que leva sua mãe à morte. Segundo fato, Raquel morreu. Terceiro fato, Rúben, o mais velho, filho de Jacó com Lia, a irmã mais velha de Raquel. Esse Rúben, o filho mais velho, se engraçou com Bila, a concubina de Raquel, para manchar o nome de Raquel e manchar essa adoração que Jacó teria pelos 2 filhos de Raquel, que na realidade os descendentes de Lia, que já entrou dando filhos e filhos para Jacó, nota-se claramente que a escolha de Deus foi dali e não do lado de Raquel. Jacó queria Raquel, mas Deus sabia que a descendência do Messias viria de Lia. Judá, por exemplo, seria o 4º filho de Lia. Raquel foi só José e Benjamim. Então o Messias viria na descendência de Lia, de Jacó através de Lia, ou Leia. Então a Diná também viria aqui nessa mesma descendência, né? Então, meus irmãos, esse nome aqui, o nome de Raquel, quando Rúben se deita com Bila, que era a concubina de Jacó, que pertencia na realidade a Raquel, era uma forma de envergonhar o pai dele e tal, com esse zelo todo especial que ele tinha com Raquel. E automaticamente os filhos de Bila também, que era Naftali e Dan. Então isso tudo, de alguma forma, traria um certo transtorno que as potestades da maldade estavam armando, Satanás estava armando, para manchar o nome de Jacó. E Jacó
como um grande estrategista, soube coordenar essa situação toda, sem deixar ter muito mais problema do que o que já teve. E não foi à toa que ele acabou por si mesmo transferindo a primogenitura, as bênçãos da primogenitura, para o filho, praticamente o penúltimo deles, que foi José, e para os filhos de José, assim por diante. Está lembrado? Então, ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, e Deus sempre o abençoou. Mas Deus seguiu o seu curso normal, nada interferiu na vontade de Deus. Porque no quarto filho de Jacó é que viria realmente o Messias, que era na tribo de Judá. Pode notar aqui, nessa família toda disfuncional, é que são pessoas como eu e você, ou piores que eu e você, que Deus olha e vê beleza em nós que ninguém vê. Ele acredita e investe na gente e nos promove em nossa missão, para a honra e a glória do Altíssimo Senhor. O sétimo tema, a angústia de Jacó. Eu vou ler aqui um trecho de Patriarcas e Profetas, página 158 até a página 164, e também tem alguma coisa também na 195 até a 203, que diz o seguinte: a experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar pouco antes da segunda vinda de Cristo. O profeta Jeremias, em santa visão, olhando para esse tempo, disse: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia de Jacó, ele, porém, será livre dela, como diz Jeremias 30, versos 5 e 7. Assim como Jacó foi ameaçado de morte por seu irmão irado, o povo de Deus estará em perigo por parte dos ímpios, que procurarão destruí-lo. E assim como o patriarca lutou com toda aquela noite para conseguir o livramento da mão de Esaú, os justos clamarão a Deus de dia e de noite por livramento dos inimigos que o cercam. Irmãos, nós estamos diante de uma crise mundial causada por essa pandemia que as potestades da maldade promoveram para apresentar um governo mundial de cunho comunista, de cunho ditador, totalitário, absolutista, que tentará escravizar a humanidade, como já vem tentando há anos e anos. Não se esqueçam que mais de 70% do planeta é de cunho pagão. Não tem nada e não quer nada com o verdadeiro Deus e sua palavra. Os menos de 30% que restam, a metade ainda se envolve com o paganismo, se envolvendo através de sistemas políticos religiosos de cunho comunista. Partidos dessa mesma linha. E acha que não tem nada demais. Então, meus amados, nós estamos prestes a enfrentar a grande crise, e que aqui a Bíblia chama de angústia de Jacó, pouco antes de cair as 7 pragas, essa perseguição durante o decreto de morte, estaremos enfrentando esse tipo de angústia, clamando a Deus para a nossa proteção, para a proteção do povo de Deus sobre a face da terra. E assim como Jacó prevaleceu, nós também prevaleceremos. Ó Senhor, santifica-nos na Tua palavra, Senhor. Nos envolva, nos conduza, Senhor, a prepararmos o nosso lugar em refúgios seguros, aonde temos a certeza que Tu estarás conosco, nos protegendo, nos guardando e nos conduzindo finalmente ao encontro com o Teu Filho amado nas nuvens dos céus. É assim que te pedimos, é assim que te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.